Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 131 de Chainsaw Man. E esse capítulo tem várias revelações e várias informações que ficaram nas entrelinhas. E desde já eu posso dizer que algumas teorias que eu trouxe acabaram de ser confirmadas. Outra coisa que eu posso adiantar é que algumas coisas que aconteceram agora não estão batendo com o que a Kiga conversou com Yoshida. Ou seja, é bem possível que o Fujimoto esteja nos fazendo de trouxa mais uma vez. Mas você só vai entender toda essa história se você assistir ao vídeo até o final. Bom, se você curte os reviews semanais do mangá, já sabe, né? Clica no like desde agora. Mas se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, não esqueça de caprichar no like e de se inscrever no canal. O capítulo começa com Asa e o Chainsaw Man caindo certinho dentro da barriga-boca do minhocão, mas o Denji conseguiu fazer uma manobra com a motosserra, impedindo que eles fossem devorados. Só que a queda não estava ali para brincadeira, e ela já tinha deixado claro que não iria perdoar os clientes que deixassem comida no prato. O problema é que o cliente queria comer, mas no caso, o ingrediente estava fugindo. Só que a queda não ia deixar isso barato. Ela controlou a gravidade, fazendo com que Asa, Chainsaw Man e Motosserra fossem engolidos pelo minhocão. Foi difícil, mas a queda finalmente conseguiu o que queria. Mas será que o minhocão gostou do sabor da refeição? No caso, ele deu uma bela de uma vomitada. E nisso, o Chainsaw Man e a Asa foram cuspidos junto com o vômito. E nisso, a queda ficou super ofendida e revoltada. Como assim você vomitou a comida que eu cozinhei com tanto amor? Se ela já não ia perdoar quem deixasse comida no prato, adivinha o que ela ia fazer com quem vomitou a sua comida preparada com tanto carinho, né? Aquilo ali era a morte certa. A queda matou o minhocão e como ele morreu na terra, ele irá renascer no inferno. Mas percebam que o Fujimoto em nenhum momento identificou esse demônio. Tanto que tem horas que eu chamo de minhocão, outras horas de verme. Ou seja, não sabemos qual é a real identidade dele. E talvez o Fujimoto tenha ocultado essa informação de propósito. Bom, com a morte do minhocão, a Asa não seria mais devorada. Ou seja, a queda falhou em sua missão e pediu desculpas se curvando a Kiga, o demônio da fome. E a primeira teoria que eu trouxe, que se confirmou nesse capítulo, foi a ligação da fome com a queda, que é uma cozinheira. Ou seja, o Fujimoto já tinha deixado implícito que havia uma pertinência temática entre as duas. Outro detalhe importante é que a queda, que é uma demônio primordial, recebeu ordens da fome, que, em tese, é apenas um cavaleiro do apocalipse. Isso é algo que pode causar estranheza para algumas pessoas. Eu já comentei com vocês, mas não custa repetir. Eu acredito que a fome também seja uma demônio primordial. Alguns demônios surgiram há milhares de anos, e eu creio que os homens das cavernas tinham medo da fome. Afinal, não existia iFood e eles precisavam caçar para se alimentar, né? Do contrário, eles morreriam de fome. Bom, no momento em que a Kiga ordenou a queda para voltar, umas chamas se espalharam pelo corpo dela e a sua cabeça caiu no chão. Reparem que o corpo dela foi reduzido ao tamanho de uma cabeça humana. E para mim, isso tá parecendo um voodoo, mas beleza. Aliás, me parece que a Kiga utilizou esse voodoo tanto para convocar a queda, como também para fazê-la voltar para o inferno. Mas depois eu comento melhor sobre isso. Enquanto saía uma fumacinha do corpo da queda, a Kiga perguntou: "Como foi que você fez ele vomitar, controle?" Galera, depois de vários capítulos, Kiga e Nayuta voltaram e finalmente o Fujimoto nos deu algumas respostas. A gente já estava especulando que a Nayuta estava por perto. Primeiro porque ela queria ver o Chainsaw Man lutando. E segundo porque em vários capítulos apareceram pássaros, que poderiam indicar que a Nayuta estava ouvindo tudo. Bom,
O que aconteceu foi que a Nayuta controlou a mente do minhocão e fez ele pensar que os humanos tinham gostinho de merda. E nessa imagem, até dá pra ver uma corrente ligada na mente do demônio. A Nayuta quis saber por que a sua irmã estava atrás da garota e do Denji. Reparem que a Nayuta disse Denji e não Chainsaw Man. E aqui eu já quero chamar a atenção para alguns detalhes importantes. Primeiro é que a Nayuta e a Kiga se conhecem, ou melhor dizendo, se reconheceram. Ou seja, se a morte já tiver uma forma humana, é possível que elas já saibam quem é essa pessoa. Mas caso ainda não tenha uma aparência humana, no momento que tiver, elas conseguirão reconhecê-la. Em segundo lugar, a outra teoria que se confirmou é que a Nayuta e a Kiga são irmãs. E se a Kiga é a irmã mais velha da Ioro, tudo leva a crer que as três são irmãs. Então eu sigo defendendo que a morte é a mais velha do quarteto das irmãs apocalípticas. Segundo a Kiga, a profecia de Nostradamus irá se concretizar. E com isso, em breve, o grande medo chegará na Terra. E no caso, quando isso acontecer, a Era dos Humanos chegará ao fim e dará lugar à Era dos Demônios. A Nayuta achou isso super divertido, mas a Kiga contou que não quer que isso aconteça. E por que isso? Porque quando a Era dos Demônios chegar, isso significa que não existirá mais pizza e comida chinesa. Vocês acham que isso é motivação suficiente para a Kiga querer defender a humanidade? Lógico, né? Imagina um mundo sem pizza, comida chinesa, sorvete, batata frita, hambúrguer. Sem condições, né? E a Nayuta também ficou revoltada. Como assim um mundo sem pizza? Não dá. Eu concordo com elas e considero isso uma ótima motivação. Só que do jeito que as coisas estão caminhando, nem a Kiga, nem a Nayuta e nem o Chainsaw Man conseguirão impedir a profecia. Mas a Nayuta, que mais uma vez está sentada em cima da Asa, olhou para ela e comentou que por mais que as duas não consigam, e nem o Chainsaw Man, o demônio da guerra pode conseguir impedir a profecia. Ou então, Nayuta e Kiga poderiam fazer com que a Ioro consiga fazer isso. E aqui temos mais detalhes importantes. Agora está confirmado que as duas sabem sobre a relação da Asa com a Ioro. No caso, a novidade foi a Nayuta, mas há algum tempo eu já tinha comentado com vocês que eu desconfiava que a Nayuta sabia a verdade sobre a Asa. Aliás, eu acho que o Yoshida também está ciente disso. E o único que não sabe é o Denji, porque ele é tapado ao extremo. E reparem que novamente a Nayuta sentou em cima da Asa, o que demonstra uma posição de superioridade. E isso também deixa claro que a Nayuta realmente não é nem um pouco fã da Asa, até porque ela é bem possessiva com o Denji. Bom, o que a Nayuta queria entender é o seguinte: se a Kiga sabia que a Asa Ioro tem potencial de impedir que a profecia se concretize, então por que ela queria matar a Asa? A Queda já tinha deixado claro que a sua missão era fazer com que a Asa fosse devorada, mas a gente não sabia o motivo disso. Então a Kiga revelou que a Asa deveria ser devorada pelo minhocão, porque assim ela ficaria presa dentro da barriga dele. Com isso, ela ficaria faminta e poderia ser controlada pela Kiga. Essa explicação toda só ficou clara na tradução do inglês, porque no português isso ficou meio confuso. Mas eu gostei que o Fujimoto explicou um pouco mais sobre o poder da Kiga, e agora sabemos que ela tem controle sobre aqueles que estão famintos. Ou seja, desde o aquário, a intenção da Kiga era deixar a Asa com fome para controlá-la. Mas assim, se a Kiga quer a cooperação da Ioro, não é mais fácil conversar com ela e explicar a situação do que fazer a Asa passar fome para controlá-la? Tudo bem que ela é um demônio e tem um raciocínio diferente, mas ainda assim isso é meio estranho e poderia indicar que a Kiga talvez tenha uma segunda intenção ao desejar controlar o demônio da guerra. E se a Ioro estiver sob controle, isso é algo bem temerário. Imagina o estrago que seria se a guerra cair nas mãos erradas, ou seja, se for controlada por um demônio com intenções ruins. Complicado, né?
Por mais que esteja fraca no momento, ela tem um grande potencial para causar estragos quando voltar a ser muito temida e se fortalecer novamente. E esse capítulo deixou claro que a Ioro tem o potencial de impedir que a profecia se concretize. E isso nos leva a crer que o poder que a Ioro possui poderia ser capaz de rivalizar com esse tal de grande medo que chegará na Terra. Mas voltando. A Kiga sugeriu que a Nayuta se tornasse a sua aliada, porque assim elas poderiam combinar os poderes e, quem sabe, poderiam impedir essa tal de Era dos Demônios. Só que a Nayuta não tinha interesse nisso. Mas por que isso? Simplesmente porque a Nayuta tem que ir para a escola. E ela é o tipo de aluna que gosta de participar da aula e responder às perguntas. O detalhe é que a Nayuta não percebeu que, se a humanidade for extinta, além de pizza, ela também não terá aula, né? Então talvez seja melhor a Nayuta unir forças com a Kiga. É claro, se ela realmente tiver boas intenções. Mas eu já vou explicar melhor essa teoria. Enquanto isso, se você está curtindo o vídeo, dá uma conferida se você já deu o like e já se inscreveu, caso ainda não seja inscrito. E ative as notificações, porque senão o YouTube não avisa quando sair vídeo novo. Já que semana que vem terá mais uma pausa, a minha ideia é fazer um vídeo de perguntas e respostas sobre Chainsaw Man, porque alguns inscritos já me pediram isso. Eu até vou avisar na aba comunidade para deixarem perguntas lá. Mas como nem todo mundo vê, quem já quiser deixar alguma pergunta desde agora, fique à vontade. Eu vou selecionar as perguntas que tiverem mais like, ok? Bom, um detalhe que eu achei interessante nesse capítulo é que existe meio que uma guerra de interesses entre demônios. Alguns realmente querem que a profecia de Nostradamus se concretize, contudo, nem todos são favoráveis a isso, porque isso irá gerar a extinção da humanidade. E pelo que a gente viu nesse capítulo, aparentemente, controle, fome e queda são contra o apocalipse. Eu já comentei com vocês que eu não consigo entender por que alguns demônios querem exterminar a humanidade, já que eles nasceram a partir de medos. Então, em tese, se não existirem humanos, os demônios não serão temidos e deixarão de existir. Agora, se o plano fosse escravizar os humanos, aí faria sentido, porque geraria ainda mais medo. Imaginem se milhares de demônios escapassem do inferno, literalmente fizessem um inferno na Terra e escravizassem os humanos. Isso faria com que os demônios fossem ainda mais temidos e, portanto, eles seriam ainda mais fortes. Para mim, essa motivação faz muito mais sentido do que o extermínio dos humanos. Mas eu tô aguardando o Fujimoto explicar melhor esse rolê aí. Por sua vez, a Kiga supostamente é uma aliada da humanidade, mas tem alguns pontos meio esquisitos, sobretudo se lembrarmos da conversa que ela teve com Yoshida. Nessa ocasião, a Kiga disse que um demônio apareceu em uma área residencial e que esse era apenas o primeiro demônio responsável por levar o mundo em direção ao seu maior medo. E se esse é o primeiro demônio que apareceu, logo surgirá um segundo futuramente. Só que a queda chegou, foi embora e, para mim, não deixou a impressão de que ela estava levando o mundo em direção ao seu maior medo. Além disso, ela está do lado da Kiga, que em tese está do lado da humanidade. Então por isso que eu comentei alguns capítulos que eu estava estranhando porque a queda não parecia ter essa atitude de querer exterminar a humanidade. Então, ou a Kiga está mentindo, ou esse demônio a quem a Kiga se referiu quando conversou com Yoshida, na verdade não era a queda, mas sim um outro demônio. E aí, nesse caso, quando a Kiga percebeu que esse demônio poderoso apareceu, que também deve ser um demônio primordial, ela convocou a queda e, mais uma vez, colocou em prática o seu plano de deixar a Asa faminta. Assim como a Kiga mandou a queda voltar para o inferno nesse capítulo, eu creio que foi a fome que a convocou. Um outro ponto é que, segundo aquele experimento com o demônio do futuro, dos 30 prisioneiros,
7 iriam morrer nessa semana. Será que isso já aconteceu? Ou ainda vai acontecer? E se a queda não era responsável pela morte dos prisioneiros, e aparentemente a sua missão era apenas que a Asa fosse devorada, quem será o demônio responsável por isso? Talvez seja o tal primeiro demônio que levará o mundo em direção ao seu maior medo. Então, de acordo com a minha teoria, esse primeiro demônio já está na Terra. O Fujimoto nos fez acreditar que era a queda, mas na minha cabeça isso não está fazendo sentido. E vocês lembram que no final desse capítulo, que teve a conversa com Yoshida, tinha uma mulher que parecia a Wandinha na varanda, e isso chamou a atenção de todo mundo? Depois, ela não apareceu mais, o que nos levou a crer que ela era uma figurante aleatória. Mas vai que esse tempo todo, esse tal de primeiro demônio era essa garota, ou algum outro figurante, e não a queda. Eu estou desconfiada de que o Fujimoto nos fez de trouxa de novo. E desde esse capítulo, ele desviou a nossa atenção do real demônio problemático. Ele nos fez acreditar que era a queda, só que ela nunca foi o problema. Enfim, o que você achou desse capítulo? Será que a Kiga é uma aliada da humanidade ou ela tá mentindo e tem um plano próprio? Será que o Fujimoto nos enganou mais uma vez? Comenta aí! E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like e de se inscrever caso ainda não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Até breve!